A história a seguir foi enviada por José Renato, um jovem da cidade de Feira de Santana, na Bahia, e é baseada em acontecimentos reais. Tenho 2 irmãs. A mais nova conheceu um rapaz na época do ensino médio. Com o passar dos dias, os 2 começaram um namoro. Tudo parecia normal. Saíam para o cinema, tomavam um sorvete, ou às vezes ele simplesmente ia até nossa casa visitar minha irmã. Pessoalmente, ele nunca me passou uma boa impressão. Percebi que ele não tinha um bom comportamento na rua, e ao que parecia, também não o tinha em casa com sua família. Ainda assim, eu o respeitava por causa do relacionamento que ele tinha com minha irmã, afinal. Ele aparentemente a tratava bem. Um dia, acordei bem cedo e fui lavar o carro. De repente, ouvi que estavam me chamando. Eram familiares do namorado da minha irmã. Perguntei o que desejavam e me disseram que estavam procurando por ela. Quando minha irmã saiu, deram a ela uma notícia terrível. Jailson, seu namorado, havia tirado a própria vida. Ela ficou arrasada, em prantos. Toda a minha família passou o dia e a noite ao lado dela no velório. Foi ali que soubemos como tudo tinha acontecido. Há algum tempo, Jailson havia se envolvido com drogas e álcool, mesmo sendo tão jovem. Na noite anterior à tragédia, ele saiu para uma festa, mesmo sem a permissão da mãe. Quando voltou para casa, já de manhã, sua mãe o esperava para pedir explicações. Segundo ela contou, os 2 discutiram seriamente. Jailson estava embriagado e talvez também tivesse usado alguma droga. Após a discussão, tomado pela raiva, Jailson decidiu dar um susto em sua mãe. Entrou no banheiro, amarrou um cabo no registro do chuveiro e enrolou no pescoço. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como ele esperava. Segundo a mãe de Jailson, ele não tinha a intenção real de tirar a própria vida naquela manhã. Ela acreditava que ele só queria assustá-la, fazê-la se arrepender da briga, mas acabou não conseguindo reverter a situação e o que era para ser um susto se tornou uma tragédia irreversível. Morreu em poucos minutos, sem que ninguém ouvisse os barulhos estranhos vindos do banheiro. Foi só algum tempo depois que sua mãe, indo até o banheiro, se deparou com a cena terrível. Seu filho pendurado por um cabo. Ela gritou desesperada, mas já era tarde demais. Os outros membros da família não puderam fazer nada. Jailson já estava morto. Meses se passaram e se completou 1 ano daquele trágico acontecimento. Minha irmã ainda estava muito mal, deprimida, pois não conseguia superar a perda. Ela realmente tinha amado muito o Jailson, mas sendo tão jovem, precisava seguir com a vida. Então ela conheceu outra pessoa, que aos poucos conquistou sua confiança e começaram a namorar. Esse novo rapaz, chamado Henrique, a visitava à tarde, sempre depois que ela terminava suas tarefas escolares e domésticas. Uma condição imposta pelos meus pais. Certa tarde, Henrique chegou em nossa casa. Já estava anoitecendo. Eles estavam conversando no pátio da frente, quando de repente olharam para o lavabo do lado de fora da casa. Lá, viram a silhueta de uma pessoa. Mas essa figura era translúcida, com um brilho esbranquiçado. Com horror, perceberam que era Jailson, mas ele estava de costas. Assustados, correram para dentro da casa e contaram o que haviam visto. Desde essa noite, minha irmã começou a ouvir barulhos estranhos em seu quarto. Ela escutava passos subindo e descendo as escadas e, como se isso não bastasse, à noite, enquanto estava deitada, sentia como se alguém se sentasse ao seu lado. Uma noite, enquanto eu estava com minha namorada, minha mãe me ligou no celular dizendo que eu fosse imediatamente para casa, pois minha irmã havia desmaiado. Ela não explicou exatamente o que tinha acontecido. Cheguei correndo, assustado, e me contaram o ocorrido. Minha irmã tinha acabado de sair do banho e, enquanto se penteava diante do espelho da penteadeira, viu Jailson ao seu lado. Ele apenas a olhava através do espelho. O susto foi tão grande que ela desmaiou na hora. Conversei com meus pais depois disso e disse que precisávamos fazer algo com urgência para expulsar aquele espírito da nossa casa.
E talvez aquele espírito nem fosse Jailson de verdade, mas sim alguma entidade de baixo astral que estava se passando por ele. Certa noite, cheguei do trabalho e, como de costume, depois do jantar, fui assistir televisão na sala. Meus pais também estavam ali sentados comigo. De repente, comecei a ouvir um choro. Percebi que vinha de um dos quartos do segundo andar, onde minha irmã estava com seu novo namorado. Pensei que talvez estivessem discutindo, briga de casal. Mas os sons persistiram por vários segundos, então resolvi subir para ver o que estava acontecendo. Ao entrar no quarto, vi minha irmã deitada, cobrindo o rosto com um travesseiro, e Henrique, seu namorado, estava parado completamente pálido e com uma expressão de terror no rosto, branco de medo, sem exagero. Perguntei: "O que aconteceu? Vocês estão brigando?" Henrique respondeu: "Não, José, agora eu vi o Jailson. Eles estavam deitados com a luz apagada e a porta aberta, ouvindo música e conversando. No andar de cima, há outra sala. E como a porta estava aberta, eles viram Jailson sentado no sofá menor, olhando diretamente para eles. Ele estava exatamente como no dia do enterro. A mesma roupa, o mesmo penteado. O mais estranho é que, assim como da outra vez, ele parecia completamente translúcido, com aquele brilho branco. Parecia até fosforescente. Naquela noite, conversamos mais seriamente. Era urgente expulsar aquilo da nossa casa. Não podíamos mais viver assim, com medo dentro do próprio lar. Na mesma escola onde minha irmã estudava, ela tinha um amigo de Cachoeira, no interior da Bahia. Ele contou a ela que conhecia um vidente que já havia ajudado sua família em várias situações. Um mês depois, meus pais entraram em contato com esse vidente. Ele disse que viria à nossa casa em uma sexta-feira, pois para que o trabalho espiritual fosse eficaz, precisava ser feito em uma terça ou uma sexta-feira. Na sexta seguinte, cheguei do trabalho por volta das 8 da noite. A casa estava vazia. Confesso que fiquei com medo, sabendo que aquela presença poderia aparecer. Então acendi todas as luzes. Meus pais chegaram por volta das 9. Tinham ido buscar o vidente na casa do rapaz, que o indicou. Quando chegaram, o vidente contou que algo ou alguém tentou impedi-lo de chegar até nossa casa, pois ele teve vários contratempos no caminho. Um deles foi um acidente com o ônibus em que ele vinha. Felizmente, nada grave aconteceu. O vidente então perguntou: "Alguém aqui está sentindo dor no joelho ou na perna esquerda?" Eu comecei a sentir dor e minha mãe respondeu que também estava sentindo. Meus pais começaram a contar todos os problemas que estávamos enfrentando na casa. Mas antes mesmo de terminarem, o vidente os interrompeu e perguntou: "Essa pessoa, ele se vestia de tal forma, tinha o cabelo assim, assado?" E começou a descrever Jailson com detalhes, exatamente como ele era em vida. Meus pais confirmaram: "Sim, é exatamente assim que ele era." Então o vidente disse: "Pois ele está parado bem ao lado de vocês agora." Todos ficamos em choque ao ouvir aquilo. Ainda mais porque ninguém havia contado nada para ele sobre a aparência do Jailson. Depois de tudo isso, ali na mesma sala, começou uma espécie de ritual. Depois, ele foi para o quarto da minha irmã, no andar de cima, onde as manifestações eram mais frequentes. Ele fez minha irmã se deitar na cama e pediu que ela fechasse os olhos. Explicou que, em determinado momento, ela não conseguiria ver nada. A luz estava acesa, e como vocês sabem, mesmo de olhos fechados, a gente pode ver uma claridade, algo meio avermelhada. O vidente começou a fazer uma espécie de oração. Depois disso, minha irmã disse que não via nada, mesmo com a luz acesa. Ela me disse que o Senhor queria tocar suas mãos. As mãos dela estavam caídas, grudadas ao corpo. Mas o impressionante era que estavam tão frias como um cubo de gelo. Passaram uns 15 minutos e ele pediu para eu acender uma vela e deixá-la em cima da cômoda. Ele também pediu para abrir a porta do quarto e a porta principal da casa. E logo em seguida disse:
Agora vou chamá-lo para vir aqui. Fiz o que ele pediu, subi, apaguei as luzes do quarto e começou a chamar pelo nome dele. Jailson, Jailson. E acreditem, por mais que pareça loucura, começou a se ouvir alguém subindo devagar as escadas. Os passos eram bem audíveis. Eu e minha família não suportávamos mais o medo que aquilo nos causava. O vidente tinha uma malformação no lábio, era lábio leporino, e por isso falava meio estranho, um pouco gago. De repente, minha mãe me tocou no ombro e disse: José, você percebeu? Ele mudou a voz do Senhor e agora ele falava normal. Era a voz do Jailson. O vidente começou a fazer perguntas para minha irmã, que respondia com certo medo. Ele disse que ela era dele e que não permitiria que ninguém mais se aproximasse dela. Também comentou detalhes que só minha família e eu sabíamos. Falou até sobre uma grosseria que eu tinha feito uma vez quando o Jailson chegou em casa e que, aparentemente, não contou para ninguém, já que ninguém me reclamou nada. Naquela vez, quando ele chegou, eu abri a porta e ele me cumprimentou, mas eu fiquei com a mão estendida e não o apertei. O vidente disse que ninguém da família fazia o que deveria fazer com ele, que não o acolhíamos. Na verdade, não era que não fizéssemos isso, mas não confiávamos nele, pois sabíamos que ele andava por caminhos ruins. Depois dessa conversa, tudo começou a voltar ao normal. O vidente recuperou sua voz normal e mandou acender as luzes novamente. No meio do quarto, ele começou a queimar uma espécie de pólvora amarela, dizendo que era para afastar as más vibrações que pudessem estar no ambiente. Depois que toda aquela fumaça sumiu, ele fez uma cruz com sal no chão e colocou álcool por cima. O mais impressionante foi quando ele acendeu o álcool e começou a fazer invocações. Incrivelmente começou a se formar um redemoinho de cerca de 1,5 metro de altura, impulsionado pelo fogo da combustão do álcool. O inexplicável é que não havia corrente de ar no quarto, pois quando acendeu as luzes, ele mandou fechar as portas. Ele também disse que, como o quarto era muito escuro, era ali que o espírito se escondia. Depois, ele foi para o próximo quarto, que era o meu. Ali não aconteceu nada de estranho, o álcool queimou normalmente sobre o sal. Depois foi para o quarto dos meus pais, e também não houve nada fora do comum. Por fim, ele se dirigiu à sala do andar de baixo. Mas quem saiu primeiro do quarto foi Henrique, o namorado da minha irmã, que também estava presente naquela noite. Quando saiu, ele gritou: José, espera! Ele disse que quando o vidente falou que iriam para a sala de baixo, viu alguém descendo correndo as escadas. Descemos e começou o mesmo ritual. Primeiro queimaram a pólvora amarela e toda a fumaça subiu para as escadas. De repente, tive a ideia de pegar meu celular e começar a tirar fotos. Ao vê-las, percebi que apareciam algumas caras na fumaça. Atrás do meu pai havia uma, mas o mais incrível foi que, em uma das fotos, eu via claramente uma pessoa sentada em um dos degraus da escada. Ela estava com os cotovelos apoiados nos joelhos, apenas olhando. O vidente disse que era o Jailson. Na sala, havia um espelho muito grande que ia do teto quase até o chão. Também tirei fotos do espelho, e era possível ver rostos nele, na parte da sala de cima. O namorado da minha irmã também tirou fotos no espelho e igualmente era possível ver claramente rostos, mas esses eram rostos demoníacos. Por último, tirei uma foto no último degrau, onde se podia ver claramente a figura de um demônio. Tinha uma cara horrível, com músculos marcados nos braços e peitorais, e devia medir cerca de 1,5 metro. O vidente, ali mesmo na sala, fez umas limpezas espirituais e nos fez passar por um incensário em forma de cruz. Em seguida, pediu que juntássemos todas as coisas que esse jovem Jailson havia dado para minha irmã em uma caixa para queimá-las no meio do quintal. Fizemos isso. Pelúcias, fotos, cartas e mais foram reunidos. Saímos para o quintal, borrifou tudo com álcool e acendeu.
Surpreendentemente, das chamas começaram a sair caras horríveis, muito parecidas com rostos de filmes de terror, com bocas e rostos alongados. Depois que o ritual acabou, o Senhor conversou conosco e disse que, a partir daquele momento, nada mais se manifestaria, que o trabalho dele estava terminado. Mas antes de ir, ele nos deu alguns conselhos, como ficar mais unidos como família e fazer orações. Algo que não comentei antes. Minhas 2 irmãs e o namorado dela várias vezes acordavam com hematomas no corpo, nas partes íntimas, sentindo dor. O Senhor esclareceu que era Jailson, em sua vingança, que fazia tudo isso, pois as manifestações começaram quando minha irmã iniciou o novo namoro, algo que ele não gostava nada, e do além ele não queria vê-la com outro homem. Meu pai levou o vidente na rodoviária, já devia ser quase meia-noite. Ao voltar, ninguém havia jantado ainda, então minha mãe começou a preparar a comida. Todos, ainda com medo, fomos nos sentar na copa, que fica na cozinha. Entre a conversa e o jantar, minha mãe, que estava no fogão, disse: "Ele está aqui fora, vejo ele entre as cortinas, está parado." Quando minha mãe disse isso, a lâmpada da cozinha explodiu. Todos os vidros caíram no prato da minha irmã, onde ela jantava. Isso nos deixou boquiabertos, não acreditávamos no que víamos. Jamais as lâmpadas tinham explodido antes, mas felizmente para nós, essa foi a última vez que o espírito se manifestou. Dias depois, minha irmã sonhou com ele, e ele pediu perdão, jurando nunca mais incomodá-la. Ela o perdoou, e assim ele finalmente conseguiu o descanso ou seu tormento eterno, quem sabe. Antes de irmos para o próximo relato, me diga uma coisa. Você, inscrito, já vivenciou algo assim? Alguma manifestação sobrenatural? Algum acontecimento que a ciência não consegue explicar? Se já passou por algo do tipo, compartilhe nos comentários. Vou adorar ler sua história. Agora sim, vamos ao próximo relato. Há algum tempo, aproximadamente uns 9 anos, eu morava em Curitiba, no bairro Campo Comprido, na casa da mãe de uma amiga. Elas me cederam um quarto enquanto eu me organizava, procurando trabalho e tentando encontrar um lugar mais próximo do centro para morar, já que essa casa ficava perto do contorno sul e era um pouco afastada da área mais movimentada da cidade. Quando eu morava lá, tudo ia bem, mas vale mencionar que uma vez, enquanto tomávamos café da manhã, a porta de um dos quartos se abriu com força, e assim como se abriu, se fechou com muita violência também. Por um instante pensei que fosse o vento, mas uma das filhas comentou se eu já conhecia a história daquela casa. A mãe da minha amiga respondeu que não. Eu perguntei qual era essa história, e ela me disse: "Nessa casa tem assombração. Não sei se você acredita ou não, mas quando não tem ninguém e você chega de fora, verá que em uma das janelas do andar de cima sempre tem alguém olhando. E mesmo que as luzes fiquem sempre apagadas, ao chegar, você pode encontrá-las acesas. Às vezes verá sombras, principalmente no quarto ao lado. Esse quarto fica ao lado da cozinha, é onde mais presenciamos atividades estranhas. Já ouvimos muitas coisas, e se tiver sorte, pode até ver algo." Perguntei se nunca tinham feito nada a respeito, e ela respondeu que sim, que já tinham levado vários pastores da Assembleia de Deus para abençoar a casa, mas aparentemente nada funcionava. Inclusive, uma médium disse que os espíritos que viviam ali não queriam ir embora. Segundo ela, era uma velhinha e uma criança que diziam que aquela casa lhes pertencia. Enquanto me contava tudo isso, a mãe dizia em voz alta para que os fantasmas inquilinos escutassem: "Esta casa é minha, está quitada e eu não pretendo me mudar daqui. Só peço que não assustem meus convidados e não se envolvam conosco." No fim, me contaram que até o pessoal da equipe de um programa de televisão já tinha ido lá para fazer uma matéria. Enfim, isso foi o que aconteceu naquele dia. A casa ficava encostada num morro e desde que se saía pela varanda, dava para sentir um ambiente muito estranho, como a sensação de estar sendo observado.
Dentro da casa também, num corredor que levava ao banheiro, à noite dava medo só de andar por lá. Eu trabalhava e saía muito tarde. Quando chegava em casa, todos já estavam dormindo. Para mim, isso era muito desconfortável, pois sentia tanto medo que chegava rezando mentalmente, pedindo para não presenciar nada perturbador. Meu quarto era ao lado da cozinha e me lembro que, ao chegar, todos os bichos de estimação corriam para dentro, pois tinham medo de ficar do lado de fora. Exatamente às 3 horas da manhã, ouvíamos risadas e muita atividade paranormal. Eu precisava rezar de novo para conseguir dormir. Eu pensava, como era possível eles estarem acostumados a viver assim? Eu, sinceramente, não conseguia. Teve uma madrugada em que fui acordado por uma música muito alta. Cheguei a pensar que estavam fazendo festa ou tinham deixado o rádio ligado. Eu não quis sair para ver por medo. Mas, de repente, meu celular tocou. Era uma mensagem do pai da minha amiga dizendo: "O som está muito alto, abaixa o volume, por favor." Obviamente respondi que não era eu, e ele me perguntou de onde vinha o som. Eu disse que parecia vir da cozinha. Ele perguntou se eu sabia quem estava lá e eu disse que não. A música estava realmente muito alta e nem ele nem eu queríamos sair para ver. Acho que todos estávamos com medo de descobrir quem ou o que era. Aquela noite pareceu eterna. Quando amanheceu, vi o pai da minha amiga passar e me chamar. "Vem ver, não tem ninguém." Quando saí do meu quarto, toda a cozinha estava revirada. Gavetas abertas, portas também. A música ainda estava tocando, mas o mais assustador foi quando ele me disse: "Olha, o rádio nem sequer está ligado na tomada." Isso mesmo, o cabo de energia não estava conectado e ainda assim a música tocava no volume máximo. O senhor teve que jogar o rádio no chão e quebrá-lo para que ele finalmente parasse. Eu estava desesperado para me mudar o mais rápido possível. Não dava mais para viver ali, pois a cada dia as coisas ficavam piores. A última experiência foi quando uma amiga deles veio visitar. Eu estava de saída e, ao me ver, ela perguntou: "Você está bem?" Respondi que sim, e perguntei por que a pergunta. Ela me respondeu: "Não acredito. Ao seu lado tem uma senhora muito brava com você. Ela quer que você saia da casa. Acho melhor você fazer isso." Não acreditei. Pensei que aquela mulher estava maluca e só queria me assustar. Mas não foi bem assim, porque naquele mesmo dia, à tarde, nos preparamos para assistir a um filme e, ao me sentar na sala, uma das filhas pequenas me disse: "Você não pode sentar aí." Perguntei por que não e ela respondeu: "Tem uma senhora sentada aí e ela disse que você não pode." Lembro que respondi: "Desculpa, mas eu não a vejo." E mesmo assim, me sentei. Naquela noite, a menina contou para a mãe que a velhinha estava muito irritada porque eu não respeitei. Desde antes, a pequena já não queria visitar a avó, porque dizia que toda vez que ia lá, o espírito da senhora ficava brava e mandava ela brincar com o menino. A verdade é que eu não aguentei viver muito tempo naquela casa. Trabalhei duro e consegui encontrar uma casinha onde pude me mudar. Nunca mais voltei a visitá-los, mas ainda converso com minha amiga. Eles continuam morando lá, e o que ela me conta é que quem vai visitar, sejam amigos ou parentes, acaba indo embora rápido, dizendo que são assustados pela velhinha ou pela criança. Eu nunca vi nada diretamente, mas presenciei muitos eventos paranormais, e por isso preferi me afastar antes que algo mais sério acontecesse. Essa é minha história e é completamente verdadeira. Antes de passar para a próxima história, quero saber de vocês. Já passaram por algo parecido? Me conta aí nos comentários. Aqui no Narrativa de Terror, eu mesmo já morei numa casa mal assombrada com minha família. Meu pai, quando bebia, começava a gritar nomes de demônios. Chamavam eles além de clamar palavrões. A casa virava um inferno. Copos quebravam sozinhos, garfos arranhavam os pratos como se tivesse alguém ali querendo aparecer. No fim, a gente teve que se mudar para outra casa. E você?
Já viveu algo assim? Comenta aqui embaixo. E agora, vamos para a próxima história. Olá a todos. Quero compartilhar com vocês um relato que me aconteceu há algum tempo. Decidi contar porque a história que eu chamaria Vendi minha alma por uma vida melhor me fez lembrar-me de algo parecido que vivi. Há muitos anos atrás, eu estava assistindo a vídeos no YouTube, quando apareceu um que chamou muito a minha atenção. O título dizia Diferentes tipos de demônios. Nesse vídeo, explicavam quais eram os trabalhos de cada um deles. Lembro bem que fiquei intrigada com a parte em que falavam sobre o demônio guardião dos tesouros enterrados e diziam que, se quiséssemos encontrar algum, teríamos que pedir a ele. Enfim, depois de assistir ao vídeo, fui fazer as tarefas da casa. Vale mencionar que moro em uma pequena região rural perto de Pirenópolis, Goiás, uma cidade histórica conhecida por suas muitas lendas sobre ouro e tesouros escondidos em antigas fazendas. Por ali, é comum ouvir histórias de pessoas que há muito tempo enterraram riquezas em locais secretos, esperando um dia recuperá-las. Depois de ver o vídeo, não conseguia tirar aquele demônio da cabeça. Por mais que eu tentasse pensar em outra coisa, ele voltava à minha mente. Pensava que talvez ele pudesse me ajudar a encontrar um tesouro. Era absurdo, pois, na verdade, eu não pensava em fazer isso, já que não acreditava muito nessas coisas. Mas devo confessar que a curiosidade era grande demais. No dia seguinte, eu estava regando uns pés de frutas que tinha plantado em uma área próxima à casa, quando de repente encontrei um pouco de dinheiro na terra. Eu não conseguia acreditar, porque quase ninguém passava por ali. Foi então que me lembrei daquele vídeo e percebi que eu pensava tanto naquilo, repetia tantas vezes o nome do demônio que talvez, inconscientemente, eu o tivesse invocado. Fiquei um pouco assustada com o que aconteceu, mas depois não dei muita importância. Queria acreditar que tinha sido apenas coincidência. Voltei para casa e tentei esquecer completamente o assunto. Naquela noite, antes de dormir, tive um sonho que até hoje lembro com muito medo. Foi aí que percebi que essas coisas são reais. Meu sonho foi o seguinte: entrei na igreja da cidade com minha filhinha. Não havia muitas pessoas, apenas 3 ou 4, todas vestidas de preto, como se houvesse um velório. Sentei no terceiro banco, logo atrás de um homem que se vestia de forma diferente dos outros, com roupas de indígena. Ele olhava fixamente para o altar, sem nem nos notar quando chegamos. Chamou-me muita atenção, pois mesmo sem conhecê-lo, sua presença me causava arrepios. Alguns minutos depois, o homem ainda não se movia. Parecia uma estátua. Só olhava para frente. Senti-me inquieta e decidi trocar de lugar. Mas antes mesmo de me levantar, o homem misterioso virou-se para mim, me agarrou pelo braço e disse: "Venho marcar sua alma e te darei o tesouro que você quer." Seus olhos começaram a ficar vermelhos como fogo e sua mão, ainda segurando meu braço, começou a queimar. Eu podia sentir a dor, mesmo sendo um sonho. Lembro que me apavorei tanto que soltei minha mão da dele, peguei minha filha e tentei fugir dali. Conseguia ouvir seus passos correndo atrás de mim. E num momento de desespero, ao olhar para trás, percebi que ele já nem parecia mais humano. Era realmente assustador. Agora ele havia se transformado em uma criatura horrenda, com pele escamosa e olhos flamejantes, avançando sobre mim com uma força brutal. Escondi-me em uma espécie de floresta que surgiu no sonho e comecei a rezar, pedindo perdão a Deus por ter invocado aquele demônio, mesmo que de forma inconsciente. Chorava, implorava, dizendo que eu não queria nada. Minha força ia se esgotando e quando ouvi os passos do demônio se aproximando, consegui acordar, chorando e suando de tanto estresse. Naquela noite não consegui dormir mais. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, vi no meu braço marcas vermelhas como queimaduras.
exatamente no lugar onde o demônio havia me agarrado no sonho. Ali, eu soube que era real. Por isso, passei a frequentar a igreja por um tempo, buscando ajuda com um pastor pentecostal. E vocês, já tiveram algum sonho estranho, sensação de presença ou alguma experiência que parecesse um pacto oculto? Quero muito saber nos comentários. Relato de Betânia Ângela Braga.